Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15. Tito 2, do 11 ao 15. Tito, capítulo 2, do 11 ao 15. Amém? Todos acharam? Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus de bondade, de graça, de misericórdia, nós lemos a Tua palavra, e a Tua palavra será exposta, e que a exposição da Tua palavra venha encontrar resposta em nossos corações, Pai. Que o nosso coração possa encontrar alimento sólido, verdadeiro e real para o nosso interior. E assim nós saímos daqui hoje desafiados, ao mesmo tempo exortados, mas edificados da Tua graça, na Tua graça e pela Tua graça, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e da Tua misericórdia. Portanto, Pai, age no nosso meio e ministra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu pregaria hoje em 1 Coríntios, ou era 2 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 25, ou 2 Coríntios 1, do 18 ao 25. Eu sempre confundo 1 ou 2, mas seria uma dessas duas cartas, do primeiro capítulo, do versículo 18 até o versículo 25. E eu falaria um pouquinho sobre a cruz, a mensagem da cruz, a realidade da cruz e o poder da cruz para com as nossas vidas. Mas, uma pregação em Tito, capítulo 2, versículo 11, me fez mudar de ideia. E eu preciso expor um pouco melhor para nós a respeito da salvação. E para falar um pouquinho da salvação, eu achei muito interessante nós expormos esses 5 versículos, do 11 ao 15, 11, 12, 13, 14 e 15. Apesar da pequena quantidade de versículos, há uma grande exposição necessária para mim e para você aqui. Antes que você pense que é uma resposta a algum pregador famoso por aí, quem sou eu para dar resposta para pregador famoso? Eu estou aqui para expor a Escritura para mim, para você, para o nosso coração, para a nossa edificação e para o nosso crescimento. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender um pouquinho a palavra grega chamada sozo, ou sosso, que significa salvação. Essa palavra que nós queremos lidar aqui hoje. Porém, o nosso texto não expõe ela. O nosso texto usa uma outra palavra que eu vou falar daqui a pouquinho para nós, para nos mostrar o significado de sosso, de salvação. Para nós entendermos e compreendermos qual é o plano de salvação de Deus e como Ele age para aplicar a salvação no povo de Deus. Então, como que a salvação se dá na minha vida e na sua vida? Porque eu e você estamos destinados a um caminho. E esse caminho é o inferno. E Deus nos tirou desse caminho. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na onde nós temos o perdão dos nossos pecados
e a nossa salvação, redenção. Então, é nisso que nós queremos firmar a nossa vida. E um bom entendimento da salvação nos leva a uma boa adoração. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Um bom entendimento de soteriologia nos leva a uma boa doxologia. Soteriologia, doutrina da salvação. Doxologia, palavra grega doxo, adorar. Logia, estudo da adoração. Então, as duas matérias, elas caminham juntas e nós precisamos disso. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender o caminho da salvação para que a nossa vida de fé cristã seja uma vida de fé cristã vibrante. Para isso nós precisamos entender quem era Tito. Tito era um dos companheiros de Paulo nas suas viagens missionárias. Provavelmente treinado e instruído por Paulo para a missão. Assim como outros, como Silas, Timóteo, Tito se torna um desses. O próprio Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, caminhava com Paulo. Olha que interessante. Paulo, alguém de Deus, inspirado por Deus, que pregou em vários lugares e plantou várias igrejas, não tinha orgulho, soberba, arrogância, de tal forma que ele instruía outros. Outros, inclusive, mais simples, mais novos que ele. E ele não ficava arrotando sabedoria. Pelo contrário, instruía os mais novos. Eu tenho visto alguns pastores por aí, porque tem um diploma de bacharel em teologia, e ele já começa a se achar diferente. Começa a se achar diferente porque tem um anel de bacharel em teologia. Começa a se achar diferente porque pensa que saber teologia já garante relacionamento e intimidade com Deus. Mas não garante. Por que eu estou falando tudo isso? Para entendermos que qualquer coisa que nós falarmos a respeito da Escritura deve gerar em nós humildade e não arrogância. E não soberba. O orgulho precede a queda, a ruína. Mas com a humildade, nós entraremos na perspectiva do reino. Qual que é a perspectiva do reino? Os primeiros serão, e os últimos, os exaltados, e os humilhados serão exaltados. Nós precisamos relembrar um pouquinho que a lógica do reino de Deus é diferente da nossa lógica. Ele confunde tudo isso. Eu ia falar sobre a cruz, se Deus permitir, nos próximos domingos nós vamos meditar sobre isso, mas é interessante como a cruz era um ponto controverso naquela época. Para os judeus, era a morte, era o castigo, era escândalo. Para os romanos, era o escândalo. Para os gregos, era humilhação, escárnio, zombaria. Para nós, é vitória. A lógica do reino é uma lógica muito diferente. E Paulo ensina Tito. E Tito recebe essa carta de Paulo, foi Paulo que escreveu. E essa carta chega até nós. E nós podemos fazer bom uso dessa carta. O processo é o seguinte: Paulo nos ensina. Mas a pergunta maior é, realmente é Paulo que nos ensina? Deus nos ensina a respeito da salvação. Mas ainda pensando nessa carta de Tito, ela é uma carta pastoral. Junto com 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, faz um bloco de cartas pastorais. O que isso significa? Significa que Paulo estava pastoreando algumas pessoas. Essas cartas pastorais tinham em vista ele, primeiro, derrubar falsas doutrinas que estavam surgindo no meio da igreja. Por exemplo, lá em Timóteo, algumas mulheres estavam ouvindo sobre o gnosticismo e estavam passando esse ensino para dentro da igreja. O que Paulo ensina a Timóteo? Não deixe essas mulheres falarem mais. Nós interpretamos esse texto de forma muito dura para as mulheres, mas tem um plano de fundo onde existia uma instrução errada que as mulheres ouviam que estavam transparecendo para a igreja. Quando chega aqui em Tito, também em Timóteo, nós vemos como que o líder deveria ser.
O líder deveria ser marido de uma só mulher, deveria ser fiel, temente a Deus, não deveria ser dado ao vinho, deveria saber instruir os outros. É instrução. Tito e Timóteo é instrução. Quando nós chegamos no capítulo 2, o capítulo 2 também é instrução. Qual é o nosso problema? Nós não gostamos de instrução. Você tirou carta na autoescola? Você gostava das aulas teóricas? Todo mundo gosta da aula prática. Gosta de ir lá, pegar o carro, dirigir. Quando o instrutor falava que você não podia passar de 30 por hora, era um terror para você. Era um terror para mim também. Toda vez que eu ia passar no lombado, o carro morria. Todas as vezes. Eu pensei que eu ia reprovar na hora de tirar a carta. Passei, graças a Deus. E de primeira. Mas o carro morria. É interessante, nós começamos a rejeitar um pouquinho a instrução e esquecemos que a instrução é parte daquilo que Deus deseja para a sua igreja. A Escritura, a Bíblia, vem para nós com esse intuito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instrução, correção, exortação, a fim de que todo homem seja perfeito no seu caminhar. Então, nós precisamos olhar para a Escritura um pouco além do que nós olhamos. Nós olhamos para a Bíblia como uma caixinha de promessas. Deus, o que o Senhor vai falar comigo hoje? Daí você vai lá e abre. Daí cai lá no versículo, às vezes cai num bom, né? Às vezes cai lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes cai num ruim. E foi Judas e suicidou-se. Daí você pensa, não, isso não é comigo. Daí você abre de novo. Vai tu e faz o mesmo. Essa piadinha é velha, né? Mas a Bíblia nunca foi caixa de promessas. A Bíblia sempre foi instrução para os filhos de Deus, que desejavam e queriam viver ardentemente para a glória de Deus e para o louvor de Deus. E se nós queremos viver de uma maneira que agrade ao Senhor, nós devemos olhar para a Escritura, olhar para a palavra de Deus e olhar para a instrução de Deus de uma maneira um pouco mais carinhosa e aceitando um pouquinho mais das instruções de Deus. Dito tudo isso, eu tenho algumas aplicações em Tito, capítulo 2, do 11 até o 15. São algumas aplicações, eu pretendo passar rápido por elas. Ou talvez não, mas eu pretendo. Primeira coisa que você precisa entender a respeito da salvação. A salvação é obra de Deus. Olha como começa o versículo 11. Porque a graça de quem? De Deus. O que a graça de Deus fez? Se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação é obra de Deus. É Deus agindo em prol do seu povo e manifestando, agindo propositalmente e intencionalmente para salvar o seu povo. Deus não estava fazendo uso de um plano, de um segundo plano, depois da queda de Adão e Eva. O plano dele nunca foi frustrado e o plano dele se cumpriu, porque a obra de salvação começa no coração de Deus. A tua salvação começa diretamente no coração de Deus. Se a obra da salvação começa no coração de Deus, tem algo muito simples que eu e você precisamos aprender. Deus não é homem nem filho de homem para que minta. Deus não se arrepende. Se ele começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso? Se Deus começou uma obra de salvação na sua vida, ele vai completar. Ele vai completar. Aí você tem dois aspectos muito simples. Se a salvação depender de você, pode ter certeza que você vai perder. Se a salvação depender de você, você vai perder. Agora, se nós entendermos, e eu acredito que isso que a Escritura nos ensina, se a salvação é obra de Deus, e se ele começou a boa obra em nós, há de completá-la, Jesus e a obra dele plena em nossas vidas nos garante salvação.
Por quê? Porque não sou eu que estou fazendo isso, não é você que está fazendo isso, é Ele. Lá em Efésios capítulo 2, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é dom para quê? Para que ninguém se glorie. Se a salvação dependesse de você, você teria orgulho disso. Você ia chegar diante de Deus e ia falar assim: Deus, você morreu na cruz, mas fui eu. É orgulho, é soberba. Deus não se agrada de orgulho e de soberba. Deus não divide a glória dele com ninguém. Romanos capítulo 11. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não é metade das coisas, são todas as coisas. A salvação é obra dele. Ele começou, ele termina, ele completa. Não depende de mim nem de você. Para que a gente não se glorie, mas para que nós demos glória a Ele, porque Ele merece todo louvor e toda adoração. E se você está aqui hoje, não foi porque essa igreja é uma igreja legal, porque o pastor é um pastor simpático, porque o pastor torce para um time de futebol legal. Nunca. É porque Deus primeiro nos amou, e de tanto que Ele nos amou, Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Ele nos amou primeiro, e todo o nosso amor que nós podemos dar é resposta ao amor dele. Tudo que nós fazemos como vida e como existência é resposta a Ele. A pergunta é: você tem reconhecido o que Ele tem feito na sua vida? Você tem reconhecido de onde Ele te tirou e aonde Ele te colocou? Você tem percebido o mover, o agir e o trabalhar dele? Então, sozo, salvação, é obra de Deus sobre a sua vida. Descansa o teu coração nisso. Descansa o teu coração nisso. Esse é só o primeiro ponto. Tem mais alguns. E alguns mesmo. Mas descansa o teu coração nisso. Segundo ponto. A salvação é uma pessoa. Talvez nós estejamos pensando que salvação seja uma ação fria, estanque, num momento cruel, na cruz, obviamente, mas estamos pensando assim que é distante de mim. Salvação é uma pessoa. Olha o que o texto diz. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem que se manifestou salvador a todos os homens? Jesus. E deixa eu te lembrar o significado do nome de Jesus. Salvador. O nome grego Jesus é Jesus, Salvador. O nome hebraico de Jesus é Yeshua, que também significa Salvador. Desde o nome dele, do propósito que Deus tinha para ele, desde o início, a manifestação dele é uma manifestação de salvação. A palavra manifestar no grego é a palavra epifania. Quando nós falamos de epifania, é uma manifestação visível de Deus, de tal forma que as pessoas possam reconhecer Deus agindo ali. Em outras palavras, Jesus, quando faz epifania, está se manifestando como Deus, de tal maneira que nós possamos ver. Em outras palavras, nós vemos salvação. A salvação está por aí, se manifestando e se revelando para as pessoas. E nós precisamos pregar salvação para as pessoas. Para aqueles que estão perdidos por aí, nas drogas, nas esquinas da vida, nos hospitais, nos presídios, mas também em casas de família. Nós precisamos pregar salvação para essas pessoas. Nós precisamos urgentemente e pulsantemente falar de um Jesus que é Salvador. Nós corremos o risco de deixar que essas palavras se tornem frias na nossa vida. Mas essas palavras são as palavras mais importantes da nossa existência.
Nós gostamos muito de outras palavras, louvor, adoração, ações de graça, mas a palavra mais importante continua sendo: Jesus é Salvador. Jesus é Salvador. E essa mensagem que o mundo precisa ouvir. O nosso mundo que está em guerra, o nosso mundo que está sem paz, o nosso mundo que está um caos. É guerra, é destruição do meio ambiente, é adultério, assassinatos. O nosso mundo precisa ouvir que ainda hoje há um Salvador. Há um Salvador. Por que nós precisamos falar isso? Porque cada vez mais as pessoas, dentro das suas maneiras de pensar, duvidam da existência de um Salvador. Só que Jesus se manifestou. Salvador a todos os homens. Jesus é salvação. Jesus é salvação para aquele que está perdido. Você conhece alguém que está perdido? Conhece alguém? Fale para essa pessoa que Jesus é Salvador. Terceiro, a salvação alcança o seu objetivo. Se o objetivo de Jesus é salvar, o que Jesus faz? Se o objetivo de Jesus é salvar, o que Jesus faz? Salvar, correto? Nós temos um problema aqui. Jó 42, versículo 2 diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Só que esse versículo diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hitler foi salvo? Bem simples. Hitler matou mais de 1 milhão de judeus. Hitler foi salvo? Mais uma pergunta. Judas foi salvo? Se nós olharmos só para esses dois exemplos, já não dá para falar que todos os homens foram salvos, correto? A graça se manifestou salvadora a todos. Então nós temos um problema aqui. O que significa todos os homens nesse texto? O capítulo 2 nos explica isso. Porque nós precisamos entender a Bíblia dentro do seu próprio contexto. Ele começa falando assim: ensinem os homens mais velhos a serem moderados. Versículo 3. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes. Versículo 6. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Depois do versículo 9. Ensine os escravos a se submeterem. Perceba que todo o capítulo 2, Paulo está falando de grupos de pessoas. Velhos, homens, mulheres, jovens, escravos. A palavra homens presente aqui significa humanidade. E quando está falando de todos, está falando desses grupos. Que grupos? De idosos, de homens, de mulheres, de jovens, de escravos. É esse o sentido que o texto está falando aqui para nós. Esse é o sentido. Só que tem um ponto interessante. O poder de Jesus, quando ele morreu na cruz, é suficiente, tem poder para salvar a comunidade? Tem, claro que tem. Porém, não salva a todos. E a culpa disso não é de Deus. A culpa disso é do homem, pecador, falho e que vive longe de Deus. Deus continua sendo um Deus salvador. Mas os homens que rejeitam a mensagem da salvação. E isso é muito simples da gente perceber. Para quantas pessoas você já pregou o evangelho? Para quantas? Para várias. E quantas efetivamente firmaram a sua vida com Jesus?
Se nós afirmamos que esse texto está falando que toda a humanidade vai ser salva, toda a humanidade seria salva. Porém, há vários e vários exemplos de que toda a humanidade não está sendo salva. Mas que grupo de pessoas estão sendo salvas. Deixa eu comprovar um pouquinho mais isso para vocês. Lá em Apocalipse, quando tem uma visão do céu, João escreve assim, e lá há pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação. Não está falando que está presente em toda a humanidade. Mas ele está pegando categorias e colocando lá. Está dando para entender? Está dando para entender? A mensagem da salvação é verdadeira, é real. Jesus continua salvando. E nós precisamos pregar a salvação para as pessoas. Só que se Deus aplicasse salvação a todas as pessoas, o inferno não seria verdadeiro. O inferno existe. É um dos temas que Jesus mais pregou. Nós pensamos que o maior tema que Jesus pregou é sobre o amor. Só que dois dos principais temas que Jesus pregou é, o primeiro, a avareza. Contra a avareza, contra o amor ao dinheiro. E o segundo, a realidade do inferno. Ele fala do caminho estreito, do caminho largo. Ele fala da porta estreita e da porta larga. Ele fala do local onde as pessoas estarão, aqueles que não aceitaram ele como Jesus, como Senhor e Salvador. Fala do lugar lago de fogo e de enxofre. Ele está falando da realidade do inferno. Se esse texto está falando de toda a humanidade, o inferno não existe. Se o inferno não existe, a Bíblia se torna mentirosa. Se a Bíblia for mentirosa, eu não preciso acreditar nela. Agora, se nós entendemos que Tito, capítulo 2, está falando desses grupos de pessoas que nós mencionamos, nós entendemos que ele não está falando de toda a humanidade ali, mas desses grupos e categorias de pessoas. Deu para entender? Porque a salvação alcança o seu objetivo. Qual que é o objetivo? Olha Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus. Levar para quê? A fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Deixa eu continuar do versículo 11 aqui para você entender onde eu quero chegar também. Tá? Versículo 14. Nós lemos esse texto aqui hoje. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo. Se fosse toda a humanidade, ele não usava o termo povo. Ele está separando um povo, mas não toda a humanidade. Um povo particular seu, dedicado às boas obras. Quarto ponto. A salvação é dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Ele começa o versículo 11 dizendo assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra graça é a palavra grega charis, que nós traduzimos por carisma e tudo mais. Graça é o dom gratuito de Deus para salvação. Ele nos salva de graça. Mas a graça custou o sangue de Jesus e a vida de Jesus na cruz. Então não foi graça no sentido de gratuito, mas é graça no sentido de favor imerecido. Eu e você não merecíamos salvação, mas ele nos deu salvação. E aqui é um contraste entre misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Nós merecemos o inferno, mas ele não nos deu o inferno. E graça é ele nos dar o que nós não merecemos. Nós não merecíamos o céu, mas ele nos deu o céu. O céu é dado por nós, a salvação é dada por nós como esse dom de Deus gratuito. Você não compra a sua salvação. A sua salvação não está à venda. Teve uma época na história da igreja em que as pessoas compravam o seu terreninho no céu.
a sua indulgência, a sua vaga, a sua porta de entrada no céu. Mas você não compra a salvação. Salvação é gratuita. Pela graça sois salvos. É graça, é bênção, é Deus agindo para te salvar. Você não compra isso. Você não é salvo porque você é uma boa pessoa. Você não é salvo porque você é inteligente. Você não é salvo porque o teu cabelo é um cabelo bom. Você não é salvo porque você é gordinho. Você não é salvo porque você é magrinho. Você não é salvo porque você é branco. Você não é salvo porque você é negro. Você é salvo pela graça de Deus. Porque antes da fundação do mundo, Ele te amou e te conheceu para a salvação. Não há nada em nós que merecia a salvação. É interessante, Deus é a única pessoa que conhece plenamente o nosso interior. E mesmo sabendo o pior de nós, Ele ainda nos ama e ainda assim nos salva. Se você não sair daqui hoje apaixonado por esse Deus que salva, eu não sei mais o que pode te deixar apaixonado por esse Jesus. Esse Jesus sabe todos os trambiques da sua vida e mesmo assim continua a te amar. Esse Jesus sabe todas as vezes que você passou a perna em alguém e mesmo assim continua te amando. Esse Jesus sabe toda a mentirinha que você falou, até aquelas mentirinhas brancas, tá? E mesmo assim Ele continua te amando para salvar você. Esse Jesus é maravilhoso demais. E é esse Jesus que eu quero pregar. Porém, nós temos que ter um ponto de exclamação aqui. Um ponto de alerta aqui. Porque quando nós pregamos isso, algumas pessoas pensam assim, se a salvação é de Deus, se depende dele, e eu não preciso fazer nada, então eu vou levar a minha vida como meu bem entender. Como eu quiser. Vou viver no pecado mesmo. Não. O quinto ponto, e o nosso texto lembra isso, salvação transforma vidas. Você entra aqui da maneira que você estava, mas você não sai daqui da mesma maneira que você entrou. Se você sair daqui da mesma maneira que você entrou, tem algo de errado. Não na Bíblia, em você. No seu coração, talvez. Olha o versículo 12. Ela nos ensina o quê? A graça de Deus que se manifestou Salvador a todos. Ela nos ensina a renunciar, a dizer não à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Nesta era presente. A salvação muda a nossa vida. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia, aquele que enganava, aquele que dormia até meio-dia, de vez em quando dorme até meio-dia. O que eu quero falar com isso? Jesus transforma as nossas vidas. Fé cristã é o seguinte. Fé cristã é o seguinte. Eu era assim, e agora eu sou dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Ele muda a nossa vida. Muda a nossa vida, muda o nosso coração. É transformação, é metanoia, é mudança de mente. É a lagarta que entrou dentro do casulo e que quando sai do casulo é a mais bela borboleta que tem. Transformação. Transformação. Talvez você ache feia a lagarta, mas com certeza a borboleta você acha linda. E que bela borboleta nós seremos nas mãos do Senhor, se nós permitirmos que Ele trate o nosso coração e a nossa vida. Sexto ponto. Sexto. Salvação nos leva à expectativa escatológica. Escatologia você já sabe o que é. É o estudo do fim dos tempos. E não tem como a gente não falar de salvação sem falar que Jesus vai voltar. Olha o versículo 13 comigo. Enquanto aguardamos
a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que o texto está dizendo? Jesus vai voltar. Se nós entendemos salvação da maneira correta, a nossa vida não é mais igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho. A nossa vida é minha salvação, Jesus vai voltar. Trabalho, igreja e casa é o meio entre a nossa salvação e a volta de Jesus. Nós precisamos começar a viver a nossa salvação com a mentalidade no céu. Lá em Apocalipse capítulo 21, no versículo 1 ao versículo 7, fala dos novos céus e nova terra, e fala que não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte. Gente, nós temos que pensar nessas coisas. Porque quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, nós só pensamos em dor, em morte, em choro. Lá não vai ter mais. Olha como o céu é maravilhoso. Então a nossa mentalidade tem que sair daqui e partir para lá. Para o céu. Pensar no céu. Imaginar o céu. Sonhar com o céu. Nós devemos produzir isso no nosso coração. Aguardar ansiosamente o retorno de Jesus, porque Ele vai voltar. E essa é uma outra mensagem que nós precisamos falar para as pessoas. Não é uma fábula, não é um mito, não é uma invenção humana. O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. E esse Deus se entregou na cruz de maneira perfeita, cabal e real por mim e você. Para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos garante vida eterna. E nos garante um passaporte ilimitado para o céu. Ele nos garante isso. Ele nos garante. Eu e você não garantimos isso. Mas Ele garante. Quem garante? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. Você sabe o selo, o que significa? Não é o selo de carta que nós usamos. No mundo antigo, o rei tinha um anel específico. E quando ele ia mandar uma correspondência no nome dele, ele pegava uma vela com gado e colocava o brasão que estava no anel, naquela carta. É a marca do rei. O selo do Espírito Santo está em mim e você. E ninguém pode tirar esse selo. E esse selo é a marca, a garantia de que nós estamos com Ele. Se nós estamos com Ele, nós iremos e estaremos com Ele até o fim. Irmãos, eu não estou negando a possibilidade de falsas conversões, viu? Tem muita gente aí que é convencido e não convertido. Nós estamos falando de verdadeiras e genuínas conversões. Sétimo ponto. Eu estou quase caminhando para o final. Sétimo ponto. Salvação começa na regeneração. O primeiro ponto da salvação não é fé. O primeiro ponto da salvação é regeneração. O que é regeneração? É o Espírito Santo mudar o nosso coração para que nós possamos aceitar as coisas de Deus na nossa vida. Sabe aquilo que Jesus fala para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. Ninguém pode ver a Deus se não nascer da água e do Espírito. É disso que nós estamos falando. Olha o versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar. Me perdi aqui. Para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. O que significa esse remir? Esse remir tem a palavra redenção, que começa com uma ação dele. Qual que é a primeira ação dele para a salvação? Regeneração. Algumas pessoas têm usado uma frase assim: o erro de alguns crentes é pensar que quem está fora da igreja não tem fé. Para essas pessoas eu digo o seguinte: o erro de algumas pessoas que estão fora da igreja é pensar que o primeiro passo para a salvação é fé, quando na realidade é regeneração.
sobrenatural de Deus na nossa vida, que a partir disso produz fé. Fé é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, precisa de uma ação primária de Deus, para depois se realizar na nossa vida. Portanto, ela não é anterior. Nesse sentido, algumas pessoas estão por aí confundindo pensamento positivo com fé. Deixa eu exemplificar isso para você. As pessoas vão falar assim: eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir comprar o meu carro. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Eu tenho pensamento, eu substitui a palavra. Eu tenho pensamento positivo de que Deus vai permitir que eu compre o meu carro. Percebe? Fé é outra coisa. Daí alguém vai falar assim: fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, de fatos que ainda não se esperam. Tá, relaciona isso com o todo. Fé é você crer em Jesus mesmo não ter visto Ele. Fé é você acreditar que Ele vai voltar, mesmo quando as outras pessoas estão afirmando o contrário. Nós separamos os conceitos do todo da Escritura e queremos aplicar nosso bel prazer por aí. E da forma como a gente bem entende, bem quer. Por exemplo, nós falamos assim: tudo posso naquele que me fortalece. Bonito esse versículo, né? Só que nós falamos esse versículo no contexto que Paulo falou. Paulo falou assim: eu fui atribulado, fui assaltado, quase fui morto, mas em tudo posso naquele que me fortalece. É nesse contexto. Para ele, o sofrimento dele que estava fortalecendo ele. E para nós? Será que nós podemos fazer isso? Agora, nós falamos isso quando nós compramos um carro, quando nós compramos uma casa, quando nós arrumamos um emprego. Só que não é esse o contexto. Não é essa a ideia ali presente. Nós precisamos mudar um pouquinho o nosso pensamento. Se Deus não agir antes, não há resposta nossa afirmativa. Porque o nosso coração é um coração de pedra. E tinha uma profecia lá no Antigo Testamento que dizia mais ou menos assim: e Deus, o Senhor, retirará de nós o nosso coração de pedra e colocará em nós um coração de carne. É um coração de pedra, é insensível e duro para as coisas de Deus. O coração de carne é um coração disposto para as coisas dele. E é esse coração que nós precisamos. É dessa maneira que nós precisamos. É isso que nós precisamos na nossa vida. Algumas pessoas falam assim: você tem salvação fora da igreja. O que as pessoas estão dizendo é o seguinte: eu não preciso de Cristo. É exatamente isso que eles estão dizendo quando eles falam: há salvação fora da igreja. Por quê? O que Cristo é? Cristo é a cabeça. Se ele é a cabeça, tem um. Quem é o corpo? A igreja. Quando você rejeita a igreja, você está rejeitando o corpo. Quando você está rejeitando o corpo, você está rejeitando a cabeça. Então, algumas pessoas por aí que estão rejeitando a igreja, estão rejeitando Jesus. Estão deixando Jesus de fora. Jesus de fora das suas vidas. E nós precisamos voltar a falar desse Jesus, que é salvação para as pessoas. Bom, deixa eu caminhar aqui, senão não termino hoje. Oitavo. Salvação conduz à santificação. Olha só, depois de falar de remir, ele fala de purificar. E quando ele fala de purificar no versículo 14, ele está falando de purificar o povo para ele. Então não tem como nós falarmos: eu sou salvo. Uma frase que ganhou notoriedade por aí: uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase, biblicamente, ela é coerente, ela é verdadeira. Só que quando ela é levada para o lado da libertinagem, ela se torna errada. O que eu quero dizer com isso? Eu posso afirmar uma vez salvo, salvo para sempre, desde que, lá no final,
a minha vida seja um testemunho de que eu vivi para a glória de Deus. Santidade. Teologicamente, o nome disso é perseverança dos santos. Ou melhor, preservação dos santos. Porque o texto diz que Deus está purificando um povo para si. Então a santificação é a única obra em que Deus age e o ser humano faz alguma coisa. O que você faz? Você foge do pecado, meu filho. Quando a tentação bate a porta, você faz o calcanhar bater nos glúteos. Sai correndo. Sai correndo. Foge dela. Um pai da igreja, 1.500 anos atrás, 1.400 anos, 1.700 anos atrás, nem sei quanto tempo atrás, ele fazia o seguinte: vinha a tentação na mente do coração dele, ele morava numa região fria, vinha a tentação, ele ia lá, tirava toda a roupa dele e começava a rolar na neve, até que o corpo dele esfriasse em relação à tentação. O que ele estava fazendo? Fugindo do pecado. Nós precisamos fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Não nos aproximar de coisas que podem nos derrubar. Agora, nós precisamos entender que a salvação de Deus nos conduz à santificação. Deus está separando para si um povo santo. Lá em 1 de Pedro diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Para depois dizer, povo de propriedade exclusiva de Deus. E tem uma missão, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos que viver uma vida de santidade. O que evidencia que eu e você somos salvos? Evidencia santidade. Fruto de vida. Fruto de vida. Mas talvez você esteja aqui e até hoje você teve dificuldade com isso. Deus está te chamando para uma nova vida com Ele a partir de hoje. Ele perdoa o seu pecado e lança no mais profundo abismo, e dele nunca mais se lembra. A Escritura também diz assim que, na onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez até hoje a sua vida seja marcada por pecado e muito pecado, mas a graça é suficiente para perdoar todos os seus pecados. Não é uma parte dele, não são alguns deles, mas são todos. Todos eles. Talvez a exceção seja aquilo que a Bíblia afirma como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez essa seja a única exceção. Mas é suficiente para perdoar todo o seu pecado. Não há coisa que você tenha feito na sua vida que Deus não possa olhar para você e dizer assim: eu te perdoo. A mulher foi pega em adultério, levada diante de Jesus. Todo mundo queria apedrejar ela. No final, Jesus disse para ela assim: vá. Mas antes ele diz: nem eu, tampouco te condeno. Vá e não peques mais. É isso que ele continua dizendo para nós. Vai acabar o culto daqui a pouco. E a palavra de Jesus para nós, quando nós sairmos daqui, é: vá e não peques mais. Vai e não peques mais. É um desafio para mim e para você. É uma luta constante entre a carne e o espírito. Mas nessa luta entre a carne e o espírito, Deus é contigo. Porque um outro título de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está com você. Tem um hino antigo que diz assim: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Ele está com você, meu irmão. E esse Espírito Santo te habilita, te fortalece para viver uma vida de santidade. Lá em Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. 9. E vai ser o penúltimo, tá, gente? Então nós vamos até 10. 9. Salvação não é pelas boas obras, mas produz boas obras. O final do versículo 14, ele vai dizer assim: dedicado à prática de boas obras.
Salvação é obra de Deus, Ele que age, Ele que faz, Ele que opera. Mas eu e você somos chamados, convidados, desafiados para a prática das boas obras, da boa ação. Quais são as nossas boas ações? Eu vou resumir em duas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo, cuida do próximo. Quem ama o próximo, não fala mal dele. Quem ama o próximo, decide cuidar do próximo. E por aí vai. Quem é o próximo? Geralmente nós pensamos que é alguém desconhecido lá fora. O próximo é quem está do teu lado, atrás de você aqui, na sua frente. Esse é o próximo. É para essas pessoas que nós somos desafiados a fazer as boas obras. A agir com boas ações. A cuidar dessas pessoas. Salvação deve produzir isso em mim e você. Salvação nunca foi o intuito de Deus gerar mesquinhez, egoísmo para mim e para você. Mas salvação sempre foi para a gente ir ao encontro do outro, amar o outro, cuidar do outro e declarar as bênçãos de Deus para o outro. Pensando nisso, eu quero caminhar para o fim. Nós temos o último. Salvação é o conteúdo da nossa pregação. Olha a conclusão de Paulo no versículo 15 para Tito. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze-o em momento algum. Está aqui o conteúdo da pregação. Nós não precisamos inventar a roda. Nós não precisamos sair por aí procurando temas para a gente pregar. Nós temos isso aqui de vez em quando, mas eu vou falar e vocês vão entender o que eu quero dizer. Nós não precisamos ficar aqui inventando palestra para casais. Se nós pregarmos a salvação, o Evangelho em Cristo Jesus, os nossos casamentos devem ser mudados e transformados à medida que nós aplicamos o Evangelho no nosso casamento. Mas como nós temos dificuldade em, primeiro, compreender o Evangelho, em segundo, pregar sobre o Evangelho, nós começamos a inventar tudo isso. Daí nós começamos 5 passos para o casamento abençoado, 5 chaves para o teu sucesso financeiro, 3 caminhos para você alcançar a tua salvação. Só que o conteúdo da pregação está ali. Está ali. É salvação. É o Evangelho. Nós precisamos retornar a essa mensagem. Nós precisamos retornar àquele hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dá. Nós precisamos voltar para isso. Nós precisamos voltar para aquele outro cântico, um pouco mais contemporâneo. Já tem uns 15 anos, mas é um pouco mais contemporâneo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Daí o refrão diz, pela cruz ele me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. É isso. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho para as pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, depois do gentio. E por aí vai. E daí ele conclui, porque o justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A salvação é obra de Deus, mas ele continua usando eu e você para anunciar essa mensagem para as outras pessoas. E o nosso desafio é esse, proclamar essa mensagem, falar dessa realidade para todas as pessoas. E no nome dele. Amém?